Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Apocalipse e hoje vamos tratar sobre as 4 primeiras trombetas, baseado no capítulo 8 desse livro. Mas antes vamos rever alguns pontos do que nós já estudamos até agora, principalmente a questão dos selos e do seu cumprimento. Não esquecendo que a questão da abertura dos selos é que o livro, o testamento que estava sendo lido, selado com 7 selos, ele ia sendo lido à medida que ia sendo aberto, mas não executado. A sua execução só ocorreu após a abertura do 6º selo. Aí veio o 7º, que é o período de espera de quase meia hora ou 7 dias. Jesus foi entronizado. Aqui na terra começou o Pentecoste, a pregação do Evangelho com o derramamento do Espírito Santo. E a partir daí sim é que teria cumprimento dos 7 selos. Então, no primeiro selo, nós vimos que era um cavalo branco, que representou o início da pregação do Evangelho com o Pentecoste. O Evangelho expandido e pregado no mundo inteiro, dando início com os 12 apóstolos de Cristo e se expandiu pelo mundo. Então veio em seguida a perseguição aos cristãos. A perseguição começando com o Império Romano, ferrenha, onde cristãos foram mortos em arenas, torturados, decapitados, porque o Império queria a extinção do cristianismo. Depois, o terceiro selo, ele nos falou sobre uma fome que veio sobre a terra. Com o fim do cristianismo, como o Império queria, então a palavra de Deus foi sendo extinta da terra. Uma fome em que as pessoas iriam procurar a palavra de Deus e não iam achar porque os cristãos não tinham mais. Mas com o 4º selo, então veio agora uma praga, o juízo, a pandemia. Deus procurando colocar um fim ou até mesmo diminuir tudo que era ruim sobre o seu povo. Os juízos de Deus começaram a cair para que o bem ou o povo de Deus não fosse completamente extinto, mas Deus põe limite, Ele está no controle de tudo. No 5º selo foi visto por João os mártires, aqueles que foram mortos pelo sangue por causa do testemunho que deram, por não temer sua própria vida, mas entregaram nas arenas, entregaram na tortura para serem queimados, cerrados, comidos pelas feras. E João vê como que os mártires invocando a Deus, suplicando: até quando não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até se completarem os salvos. Então, observe que o julgamento, o juízo ainda não havia começado. Eles estavam pedindo que houvesse um julgamento, que fosse colocado um fim a esse sofrimento, a essa perseguição, essa tortura, na verdade, a esse desejo que o inimigo instigou os poderes para extinguir o povo de Deus, mas ele queria extinguir a palavra de Deus para dominar o mundo. Então, Deus começa a colocar os seus juízos em prática. Então, com o estudo das 7 trombetas, nós vamos ver que são os juízos de Deus sobre o poder perseguidor, sobre aqueles que mataram e martirizaram o povo de Deus. As trombetas vai ser a oração, a resposta à oração dos cristãos que oraram e perguntaram a Deus: até quando, Senhor, até quando? Então as trombetas na Bíblia elas são usadas para convocar o povo de Deus para o santuário. As trombetas também estavam relacionadas com a presença de Deus no santuário. As 7 trombetas do Apocalipse claramente anunciam julgamentos ou pragas contra os inimigos do povo de Deus. Sempre que o povo ia à guerra, a trombeta soava para conclamar o povo à guerra, mas também a trombeta era usada para advertir o povo de um perigo ou de um ataque. Então as trombetas não eram para tocar música, mas para advertir. Tanto podia ser uma convocação do povo para combater o inimigo, como para anunciar que o inimigo está se aproximando. Então, no contexto das 7 trombetas, conforme diz o texto, o texto do Apocalipse, onde os santos clamavam para que houvesse um basta a tanta perseguição e martírio. Então, a vingança exigida pelos mártires abrange a época do Império Romano e do papado medieval em sua fase final. Ou seja, esse período de perseguição aos cristãos começou desde o Império Romano e continuou durante o reino da Igreja Católica, durante o período da Idade Média,
sendo muito cruel no período da Inquisição. Então foram milhões e milhões de cristãos mortos. E enquanto isso eles clamavam a Deus, suplicavam. E o Apocalipse 8, 2 a 6 fala que o anjo pegava aquelas orações em forma de incenso e apresentava diante de Deus. E quando então as orações são apresentadas como incenso no altar de ouro, no lugar santo do Santíssimo, vimos que no templo havia dois altares: o altar do holocausto, onde tinha o fogo, a brasa, e o altar de incenso, onde pegava a brasa do altar de ouro e levava para queimar o incenso lá dentro do santuário no altar de incenso. Então a obra do anjo é essa: levar a oração do altar de ouro ao altar de incenso, no intermediador. E esse único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. As trombetas são a resposta às orações imprecatórias dos santos, para que, na pergunta deles, até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue? Então Deus, mesmo que permitisse que os santos fossem massacrados, perseguidos, mas ele estava no controle para dar um basta, para regular, para limitar o poder perseguidor. Então as trombetas, elas se cumprem ao longo da história. E quando é que ela começa a cumprir? Bom, os selos, nós vimos, que revelam isso. Os selos, o primeiro selo foi o início da pregação do Evangelho, após Deus derramar o seu Espírito Santo lá no Pentecoste, e a igreja cristã, a igreja primitiva, saiu a conquistar o mundo para Deus. Mas nós sabemos que as forças do mal não iriam aceitar passivamente, então instigou os homens, instigou os poderes da época, o Império Romano, para perseguir os cristãos. E essa perseguição levou muitos à morte. E com essa morte, a igreja, praticamente era obra do inimigo extinguir o cristianismo da face da terra. E com isso, os santos clamavam a Deus diante de tanta perseguição e sofrimento. E aí então Deus envia as trombetas após esse período de perseguição para dar um basta e para limitar o poder perseguidor. E é justamente então percebo que as trombetas se cumprem após os selos. Esses selos ainda também estão em cumprimento, mas eles já foram lidos todos os 7. Todos os selos já foram lidos, os 6, porque o 7º foi apenas já a fase da entronização de Cristo. Então, quando se leu, quebrou os 7 selos, então o primeiro selo passou a ser executado no Pentecoste, no cavalo branco, com a pregação do Evangelho. E depois, em seguida, o segundo selo, com a perseguição aos cristãos, o terceiro selo, com a fome da palavra de Deus, uma vez que os cristãos foram perseguidos, e ao mesmo tempo também em que a apostasia entrou na igreja, o paganismo tomou conta do cristianismo, numa mistura do certo com o errado, da verdade com a mentira. Mas, então, mesmo assim, os cristãos fiéis continuaram sendo perseguidos. E Deus enviou a resposta às suas orações através das trombetas. E o Império Romano, até o 5º selo, e depois o papado, por 1260 anos, tem sido um poder perseguidor, e que voltará a perseguir de novo o povo de Deus. A Bíblia diz, nós vamos ver lá mais para frente, capítulo 12, 13 e 17, que esse poder perseguidor ele voltará, ele vai ressuscitar e vai voltar a perseguir o povo de Deus. Então as 7 trombetas, elas se dividem em 2 grupos. O capítulo 8, ele trata somente das 4 primeiras trombetas, e depois nós vamos ver as 3 últimas. E nós vamos entender por que essa divisão. Esses 2 grupos de juízos claramente diferenciados caem contra os 2 inimigos do povo de Deus na era cristã: Roma Imperial e Roma Papal. Nós sabemos que o Império Romano do Ocidente ele caiu no ano 476, mas quem continuou a imperar o mundo nesse período foi o Império Papal. A Igreja Católica, através do Papa, continuou como o grande império mundial e o grande poder perseguidor dos cristãos. Então, os primeiros 4 toques de trombetas eles são contra o Império Romano.
E o que anuncia então a primeira trombeta? O texto bíblico de Apocalipse 8:7 diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Assim, a primeira trombeta, ela tem uma referência à primeira invasão militar que caiu contra o Império Romano. Foi a de Alarico com os visigodos de 395 a 400. Então, após a morte de Constantino, no ano 337, o Império Romano ele foi repartido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. O primeiro ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha, o segundo com a Itália, Ilíria e o norte da África, e o terceiro com Constantinopla e o Oriente. Acontece que de 395 a 410 depois de Cristo, foi invadida a terça parte do Império Romano, a saber, a parte central, pelos visigodos, sob o comando de Alarico. Os invasores são simbolizados pela saraiva, pois vinham das regiões gélidas do norte da Europa. Assim, foi tocada a primeira trombeta com a primeira invasão do Império Romano. Ele estava começando a ruir, mas não caiu ainda na primeira invasão, porque ainda viria o toque da segunda trombeta. E o que diz o texto bíblico da segunda trombeta? Nos diz o texto bíblico de Apocalipse 8, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou uma trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, com o toque da segunda trombeta, houve a segunda invasão ao Império Romano, que foi feito por Genserico com os vândalos entre os anos de 429 a 477. O escritor Edward Gibbon fala da tentativa romana de depor Genserico do domínio do mar. Partiu rumo a Cartago, numa frota com 1.113 navios e mais de 100 mil homens. Genserico dos vândalos pediu maliciosamente 5 dias de prazo para negociar sua rendição. Então ele tripulou seus navios com material inflamável e os arremeteu contra a frota romana, destruindo pelo fogo quase a metade de seus efetivos, cumprindo assim o toque da segunda trombeta. Percebam que as trombetas se cumprem ao longo da história do cristianismo. E vamos ver agora o que aconteceu com o terceiro toque da trombeta. Diz o texto bíblico: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Uma estrela que cai do céu tem um significado para o Império Romano, que é Átila, o rei dos hunos, que invadiu Roma entre os anos 434 e 452. Absinto é uma planta muito amarga que no Antigo Testamento simboliza a aflição e dor. E foi exatamente isso que ocorreu com o toque da terceira trombeta. Fala-se aqui dos hunos sob o comando de Átila entre esses anos 433 e 453 depois de Cristo, como um cometa ele arremeteu contra Roma. O Absinto simboliza as amargas consequências de sua invasão. Ele pilhou o norte da Itália e a Gália. O próprio Átila, cumprindo conscientemente a profecia, ele se intitulava o flagelo de Deus. Agora vamos ver que eventos prediz agora a quarta trombeta, o texto de Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que
voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, no ano 476, Odoacro, à frente dos Érulos, tomou posse de Roma. A terça parte do sol, da lua e a estrela deixaram de brilhar. O sol é representado pelo império, pela realeza. A lua é o consulado e as estrelas o senado. Então caiu a parte ocidental do Império Romano, abrindo caminho para a ascensão do anticristo que se sentaria em Roma e cuidaria de mudar os tempos e a lei. Então, a queda do Império Romano em 476 por meio de Odoacro, liderando os Érulos, foi o cumprimento da 4ª trombeta, onde o Império Romano, como um eclipse simbólico, foi representado a sua queda, pela queda dos imperadores, um terço, já que Roma era governada pelo imperador, depois pelo Senado e depois pelos cônsules. Então, na queda do Império Romano, pôs-se fim aos imperadores, sendo representados por um terço. E assim a profecia anunciou 4 julgamentos contra Roma. E a história corrobora que, com esses, Roma caiu. Não caiu no primeiro ataque, na primeira trombeta, porque a profecia determinou 4 toques, 4 trombetas para o fim do Império Romano. Então, para que assim pudesse Deus mostrar que está no comando, para que assim Deus pudesse limitar o império do mal contra o seu povo e assim cumprir o seu desígnio na história. Deus finalmente ouviu as orações de seu povo, ele sabe quando e como responder. Confie em sua palavra, sabedoria e poder. Deus vai responder sua oração, porque Cristo intercede por você no céu. Confie em Deus, porque Deus continua e está no comando da história deste mundo. O mundo está chegando ao fim. O juízo de Deus está caindo sobre o mundo, parando, pondo fim à impiedade, ao pecado, à idolatria, ao ego, a esse mundo que tem desvirtuado o próprio Deus e afastado muito de Deus. E assim nós vemos que as pessoas, ao ver tudo isso acontecer, estão percebendo que não é algo normal, mas é algo que estão procurando mais a Bíblia, procurando mais a Deus. Então, você pode tomar sua decisão também, porque nós estamos hoje mais perto do que quando no princípio cremos. Cristo está voltando, então você precisa tomar a sua decisão antes que Ele venha. E continue conosco. E no Apocalipse, no próximo estudo, iremos continuar o restante das trombetas, as 3 últimas trombetas. Aguardo você. Até lá.